A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Estamos numa série de estudos acerca deste livro, Não Sou Nominal. Este livro eu escrevi, deixa eu lembrar aqui o ano, não sei se foi 2017. Em 2017 eu escrevi esse livro. E é uma analogia do futebol com a vida cristã, com o torcedor e a vida cristã, com o cara que está no campo e a vida cristã. A aula de hoje é Se Fosse Eu. O texto base é aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vou reler. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Continuamos falando um pouco do banco de reservas. Se você tivesse uma máquina leitora de pensamentos, eu acredito que você ia ver em todos os pensamentos de quem está no banco de reserva. Se fosse eu. Se fosse eu, para cá não estava esse número. Se fosse eu não tinha perdido aquele gol. Se fosse eu tinha agarrado aquela bola. Se fosse eu tinha passado para o outro companheiro e tinha feito o gol. Se fosse eu o capitão, eu estaria entusiasmando o time em vez de estar quieto. Se fosse eu técnico. Se fosse eu técnico, já tinha tirado Beltrano, Fulano e Ciclano e colocado os outros. Então essa fala, se fosse eu, ela permeia a mente do ser humano. Com muita frequência, o ser humano pensa, se fosse eu. Se fosse eu que tivesse casado com aquela mulher, eu trataria ela bem melhor. Se eu tivesse esse carro, ele estaria muito mais bem cuidado. Se eu fosse o pastor da igreja, a igreja já estava cheia. Se fosse eu pregando, já tinha 5 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Se fosse eu fazendo o apelo, já tinham 10 mãos levantadas. Então essa fala, se fosse eu, ela gera na pessoa um sentimento. E um sentimento de soberba, de arrogância, de presunção. E é interessante, o texto fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória. Não faça nada se achando. Paulo certa feita escreveu e disse, se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar. Me é imposta essa obrigação. Às vezes você vai pregar numa igreja e quer ganhar X de oferta lá, porque você vai pregar. E nessa igreja que você vai, tem muitas pessoas melhores do que eu e você juntos. Eu aprendi há muitos anos que Deus tem muitas pessoas melhores do que eu para usar. Mas por misericórdia e graça, me usa. Então não há por que se envaidecer. Às vezes você ora por alguém é curado, não tem nada a ver contigo, meu irmão. Às vezes você ora por alguém é batizado, não tem nada a ver com você. Eu já preguei em igrejas, Wagner, onde eu preguei a palavra e Deus curou pessoas. Eu preguei numa igreja uma vez que a irmã tinha o pulso dela cauterizado errado, o osso tinha cauterizado errado e ela sentia muita dor no pulso. Eu não estava falando nada de milagre. Eu lembro da mensagem até hoje. Eu pregava sobre José na terra do Egito. E aí, de repente, na hora da mensagem, ela começou a sentir uma queimação no pulso. Daqui a pouco deu um estalo. Quando ela foi ver, o pulso voltou para o lugar certo, sem dor nenhuma. Uma vez eu preguei numa vigília, um rapaz foi curado de AIDS, mas não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a consagração da pessoa, com a oração da igreja, com a postura do povo. Às vezes eu prego em lugares que parece que eu tenho que arrancar água da rocha, porque a igreja é fria. A igreja é indiferente ao movimento que eles marcaram de congresso, de festividade, de estudo. Mas há lugares onde a pessoa reverencia a palavra. Aí se cumpre Isaías. Quem deu crédito a pregação, a quem se manifestou a potente mão do Senhor? Eu já orei por muitas pessoas que receberam batismo com o Espírito Santo e orei por uma legião que nunca recebeu nada. Estava um erro em mim? Por que a pessoa recebeu? Eu estava consagrado? Claro que não. A palavra é poderosa, isso é fato, mas não tem nada a ver comigo. Lá na minha igreja, nós oramos há muito tempo por um presbítero, que ele está cego com dificuldade para andar, porque ele tem diabetes. E nós oramos por ele todo o culto. Pelo menos quando eu estou dirigindo o culto, eu sempre oro por ele e mando alguém ungir ele. Aí amanhã
Vem alguém pregar na nossa igreja. Vou orar pelo irmão, eu vou pôr a mão nele e ele é curado. Nossa, foi porque o irmão pôs a mão ou é porque nós viemos orando há muito tempo, ele ora há muito tempo, a esposa dele ora há muito tempo? Então parar com esse expediente de se achar. E esse se fosse eu, existe em muito lugar. Se quando eu pregar vai ter um milagre aqui, quando eu pregar vai ter o poder. Querido, eu já preguei no lugar, eu preguei na minha igreja um tempo atrás, um irmão fala para mim, meu irmão, aquele dia não foi você. Deus te tomou, você sumiu e Deus te tomou. Isso acontece com frequência. É Deus que tem que falar com a igreja e não nós. Então a pessoa fica assim, vai descendo, se fosse eu. Se fosse eu no campo, eu já tinha feito mais 3 gols. Mas como quem tá lá é fulano, não sai gol nenhum. E eu falo que se o time ganhar, todo mundo ganha. Se o time perder, todos perdem. E com esse sentimento do se fosse eu, a gente parece que não, cria uma divisão na igreja. Quem vai pregar é fulano, não gosta de fulano pregando. Se fosse o Beltrano, eu gostaria, mas é o fulano. Não é o culto do meu departamento, eu não vou. Então esse sentimento do se fosse eu, ele permeia igreja, faculdade, doutorados, empresas grandes. Se fosse eu nesse setor, o setor tinha vendido muito mais. Não estava no vermelho, estava no azul. Então esse sentimento que a gente se acha, que a gente se presume. Eu volto a dizer que quem está no banco de reserva recebe salário. Quem está no banco de reserva recebe treinamento. Quem está no banco de reserva a qualquer hora vai ser chamado para entrar no campo. Ele faz parte do time. Quando teve vitória, ele vai ter vitória. Eu estava naquele dia na Copa do ano 1900 e bolinha e eu fazia parte lá. Só de você falar vai, só de você dar um copo d'água para o companheiro que está correndo, você faz um bem tremendo. Torcer para que ele não se machuque. Mas o cara do se fosse eu, acho que ele fica esperando o cara ser contundido, machucado para ele entrar, para ele substituir. Esse sentimento é do diabo, o diabo que se presumiu, o diabo que se achou, o diabo que se falava, se eu subir, serei maior que ele, estarei em altos campos, estarei em altos lugares. O que mais o diabo podia querer se ele já era Lúcifer, se ele já era honrado, se ele tinha a honra que Deus deu para ele? Mas queria sempre mais, e tem pessoas que querem sempre mais. Cuidado em querer sempre mais. Se fosse eu, tira esse sentimento de você. Porque na igreja há muitos teóricos, não é teólogos, mas teóricos, pessoas cheias de teorias. O Davi criticou a inércia do Saul, mas ele se ofertou, falou, me manda para a guerra. Não pediu para mandar para o Hopi Hari, para o shopping. Não, mandou mandá-lo para a guerra. Ele colocou a sua cabeça em risco em enfrentar o gigante, mas ele venceu, porque ele sabia que Deus era com ele. Tanto que ele não foi com a farda de ninguém, ele foi do jeito que ele sempre foi. Na força de Deus, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, não é no meu nome, é o nome do Senhor dos Exércitos. O João Batista, ele é lindo, porque ele fala assim, olha, vem um após mim, que não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Ele está fazendo uma grande obra, ele tem discípulos que o seguem, mas ele fala, não resume em mim. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é maior do que eu, muito maior do que ele, a esse sirvais. Ele mandou discípulos dele seguir a Jesus. Ele fala, vem um após mim, bom é o obreiro, a pessoa que sabe que vem um após ele, que não termina nele. Eu tenho que pregar numa igreja, mas se Deus falou, passa para o outro, amém. Não é sempre o Davi. O Davi foi rejeitado o seu currículo para que Salomão fizesse o templo. Se fosse eu. Se fosse eu e você, talvez a obra estaria pior, porque na teoria é uma coisa, a prática é outra realidade. É outra realidade. Então arranque de você esse sentimento do se fosse eu. No banco de reserva, se você sondar toda a mente, é isso que você vê. Na plateia lá do púlpito, quando recebe-se um novo pastor, é o que você vê na mente de todo mundo. Se fosse eu. Se fosse eu, conheço a igreja, eu mudava. Mas se não é você, ajude quem o é. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém para que nós possamos juntos melhorar. Deixa eu ver qual vai ser a próxima lição. A próxima lição vai ser cobrando o pênalti. Será que é fácil cobrar o pênalti? Cobrando o pênalti. E nós vamos ver essa lição na próxima aula, tá bom? Queridos, estamos juntos até o arrebatamento. Espero que essas aulas estejam te abençoando, te edificando. Beijo no teu coração. Abraço em série. Até o próximo. O Aprendiz Cristão.